Hoje eu vou ensinar pra você 3 truques pra uma voz mais grossa e masculina. A galera no último vídeo falou assim: ai, Fê, eu tô com saudade de você zoeiro, desapegado, falando merda, ensinando conteúdo de forma leve. Deixa eu te falar uma coisa, meu jovem padawan. Percebe esse movimento dessa voz, essa modulação quase que perfeita? Tudo é comunicação, cara. Tudo é intenção, tudo é tom de voz. Inclusive, esse vídeo aqui, eu vou entregar muito mais do que 3 truques para uma voz mais grossa e masculina. Eu vou entregar 3 truques, muito mais de 3 truques, vou entregar exercício, vou entregar algumas coisitas a mais, porque, claro, você tá no canal do Fê Alves, né, meu irmão? Então já se inscreve, deixa teu like e continua acompanhando a gente, que toda semana tem vídeo novo. Tá, sobre intenção. Quando eu comecei a estudar comunicação, eu entendi que o segredo por trás da intenção era uma boa voz, ou uma boa modulação. Vocês vão entender o que é modulação, mas basicamente modulação é você transitar entre tons de voz na mesma mensagem, na mesma conversa, na mesma interação, para passar diferentes tipos de intenções. Então, basicamente, anota isso, cara. A sua voz controla a tua intenção. Imagina eu faço um vídeo assim: e aí, tudo bem? Eu queria falar que eu tô muito feliz em ver vocês por aqui. Ou se eu faço um vídeo assim: gente, eu queria falar que eu tô muito feliz em ver vocês por aqui. Olha como a intenção muda. Um canal infantil, ele vai precisar falar mais agudo. Um canal mais sério, que tenha mais autoridade, que tenha um tema mais sério, que fale com pessoas mais velhas, vai usar um tom mais grave. Então anota, o tom da sua voz dita a sua intenção. Isso é muito mais que um vídeo de truque. Não esquece disso. Então pode deixar, tá? Esse Fê, ele vai voltar. Mas você tem que entender a intenção por trás de cada vídeo. Se eu vou fazer um vídeo sobre pornografia, sobre os riscos da pornografia, é óbvio que eu vou fazer uma voz mais grave, mais séria, mais, sabe? Mais íntimo. Não esquece disso. Ter uma boa voz é muito importante na vida, tanto nas conversas do dia a dia, com pessoas que a gente gosta, quanto em momentos importantes, como uma entrevista de emprego, uma apresentação de trabalho e etc. A voz é uma ferramenta que a gente usa para falar, mas ela faz muito mais do que apenas dizer palavras. É com a voz que a gente mostra nossa intenção, nossos sentimentos, nossos pensamentos e quem somos de verdade. A sua voz é única, é a sua identidade. Além disso, saber mudar o seu tom e a maneira de falar é o que chamamos de a grande modulação de voz. E isso é uma habilidade extremamente valiosa. Como eu disse, a modulação, ela é basicamente uma transição de tons. Pensa que a sua voz, ela é como se fosse uma música. Se você falar num tom único assim, as pessoas não vão querer te ouvir, vai ser chato pra caralho, ninguém vai prestar atenção em você. É chato, cara. Provavelmente você conhece uma pessoa que tem um tom único de voz e que ninguém consegue prestar atenção, e essa pessoa, ela é chata, ela não prende, ela não cativa. Por que que isso acontece? Porque a gente escuta a voz do outro e a gente procura alguma emoção. Quando a gente não encontra nenhuma emoção no tom de voz da pessoa, a gente tende a falar o quê? Essa mensagem não é tão importante. Na comunicação, a gente entende que o nosso cérebro, ele julga o nosso tom de voz procurando emoções naquele tom, para aí sim ele julgar se aquela mensagem, ela é importante ou não. E se ele não encontra nenhuma emoção, ele não entende. Nosso cérebro foi programado para encontrar emoções para entender a mensagem. Se ele não encontra emoções, ele não entende a mensagem. E se ele não entende a mensagem, ele acha chato e ele, consequentemente, não presta atenção. Quando a gente fala de um jeito claro e agradável, as pessoas entendem melhor o que a gente quer dizer. Isso é muito útil, seja para contar uma história, explicar algo no trabalho, ou até para pedir uma ajuda e persuadir alguém, ou até seduzir uma mulher. Uma boa voz faz com que as pessoas queiram te ouvir e prestar mais atenção no que a gente diz. Duque de Laozun e Dom Juan, grandes sedutores da época, já falavam que as mulheres adoravam ouvir palavras doces com um tom de voz agradável. Por quê? Porque a sedução veio da mulher. Você já ouviu uma mulher falando? Ou a mulher, quando ela quer encantar com a voz? É maravilhoso. Ela fala de um jeito doce, quase que é o canto da sereia. Não é à toa que existe o canto da sereia, não é à toa que lendas como a sereia, por exemplo, existem. Então o canto, a voz, ela encanta, ela hipnotiza. Então basicamente a sua voz precisa hipnotizar com ritmo, como se fosse
uma música. Então esses grandes sedutores da época entendiam que as mulheres usavam o tom de voz para conquistar os homens, mas e se a gente usa o nosso tom de voz para conquistar as mulheres? E bingo, realmente dá certo. As mulheres também se encantam com palavras doces e tom de voz amenos e agradáveis. A voz é uma ótima ferramenta para você mostrar como você está se sentindo. A gente pode falar de um jeito animado quando a gente está feliz ou mais devagar e baixo quando a gente está mais sério. Isso ajuda os outros a entenderem o que a gente está sentindo e torna a conversa muito mais rica, hipnótica e interessante para quem está ouvindo. Inclusive, se você me assiste no trabalho, se você trampa, cara, ter uma boa voz no seu trabalho faz uma grande diferença. Se você é vendedor, ou um empresário, ou um grande funcionário. Se você fala bem, as pessoas podem te ver como alguém mais confiante e capaz. Isso é muito importante em todos os empregos, até para professor, líderes ou com quem trabalha atendendo pessoas. Cara, você já prestou atenção numa coisa? Os professores que a gente prestava atenção na aula, eu digo prestava porque, enfim, né, faz muito tempo que eu já saí da escola ou da faculdade, mas eu lembro, cara, como se fosse ontem, de professores que realmente prendiam a atenção dos alunos porque tinham uma boa voz. Lógico que tinha toda a questão de que eles sabiam encantar os alunos, sabiam conversar, usar a mesma comunicação, sabiam ser molecão e ao mesmo tempo sério. Então, existem professores que você respeita e que você nem quer bagunçar na aula desse professor porque ele sabe encantar, né? Ele sabe conectar com você. Mas o tom de voz desse professor é muito importante também, cara. Então, no trabalho, a sua voz é uma ferramenta essencial para você impor respeito e, enfim, ter mais confiança lá dentro. Então, é muito importante você cuidar bem da sua voz. Coisas simples como beber água, descansar a voz quando necessário, não gritar muito, isso eu não faço muito, ajuda a manter uma boa voz, uma voz saudável. Uma voz com problemas pode dificultar a fala e atrapalhar no seu dia a dia. A ideia de que a voz grossa ela é mais masculina é algo muito comum para muitas pessoas, né? Essa ideia vem de várias razões, tanto do nosso corpo quanto do que a sociedade pensa. Primeiro vamos falar do nosso corpo. Quando os jovens padawans, os meninos crescem e se tornam grandes homens, muitas mudanças acontecem no corpo. E uma dessas mudanças é a voz. Então, as cordas vocais são como pequenas fitas na nossa garganta que vibram quando fazem som, tá? Então elas ficam mais grossas e mais longas. Isso faz com que a voz fique mais grave com o tempo, depois do homem, quando ele chega na maturidade dele. Por isso que, em geral, os homens têm vozes mais grossas do que as mulheres. E, obviamente, agora falando de sociedade, em muitos lugares do mundo, ou basicamente quase o mundo inteiro, as pessoas associam a voz grossa com características que elas acham que são, obviamente, masculinas, de homens, como força, coragem e liderança. Por causa disso, quando tem alguém com uma voz muito grossa e muito imponente, muitas pessoas já linkam essa pessoa com uma pessoa mais masculina. Provavelmente ela é corajosa, ela é confiante, ela tem respeito. Agora, não pode esquecer uma coisa, se a sua voz é naturalmente mais fina, existem outras formas de você demonstrar masculinidade. Relaxa, isso não te faz mais homem. Fala isso pro Anderson Silva. Essa sua voz aí. Ah, cara. Quero ver você falar isso na cara dele. É um problema sério, eu todo desse tamanho aqui com essa vozinha, né? E ele já falou milhares de vezes. Ele não tem culpa da voz dele ser daquele jeito. Mas o cara é muito monstro. Pensa como o cara representa a masculinidade de outras formas. Então isso não significa absolutamente nada. Fica tranquilo. Se a sua voz é naturalmente mais fina, fica tranquilo. Porém, o que a gente vai aprender nesse vídeo aqui é deixar a tua voz que é naturalmente mais aguda, ou se você está evoluindo a sua voz, ou você tem uma voz ali amena e queria deixá-la um pouquinho mais grossa, mais máscula, esse vídeo aqui é para você. Eu vou passar alguns exercícios, mas antes eu quero explicar para você a importância dos tons. Presta atenção nisso. Para quem me acompanha faz um tempo, sabe que eu gosto muito de comunicação, sou um exímio nerd da comunicação e eu estudo muito sobre esse tema. E antes de eu passar alguns exercícios para vocês deixarem as vozes mais grossas, eu preciso explicar a importância de 3 tons de voz, tá? Então presta muita atenção. Existem 3 tons de voz primários, vamos dizer assim: o agudo, o neutro e o grave, tá? Então quando você usa o agudo é para gerar rapport, é o tom do rapport. Não esquece disso, tá? E aí, cara, tudo bem? Pô, e aí, como que você tá? Olha como minha voz tá aguda. E aí, rapaziada? Pô, deixa um like nesse vídeo, pô, se inscreve no canal, cara. Olha como eu quero buscar o rapport. Olha como eu quero ganhar sua confiança. Olha como eu quero parecer amigável para você se inscrever no canal e para você não esquecer de deixar seu like. Pô, cara,
Muito obrigado, você deixou teu like, valeu. Inclusive, se você não sabe que camiseta é essa aqui é a camiseta da Minimal Club. É só você entrar no site da Minimal Club e colocar lá o cupom FEALVES. É FEALVES, tudo junto, maiúsculo. Se você vai no site da Minimal Club, que tem as melhores camisetas básicas do Brasil e as únicas camisetas que eu uso no meu dia a dia, que o Fê usa em tudo pra treinar, pra gravar no dia a dia, tudo, tá? Vai lá no site da Minimal, coloca seu cupom FEALVES, tudo maiúsculo, tudo junto, tá? E ganha um descontaço. Porque, porra, tô falando sério, meu irmão. Que camiseta foda. Não esquece de ir lá no site da Minimal, colocar seu cupom e garantir sua camiseta. Ah, uma coisa que é importante lembrar sobre o agudo, tá? Excesso de agudo pode ser infantil demais. Imagina você conversa com uma mulher e aí você tá lá, e aí, tudo bem, moça? Pô, que legal. Pô, esse cara é muito amigável. Ele é tão amigável que ele chega a ser até um pouco infantil, não gera tensão sexual. Então o agudo, principalmente para os homens, ele deve ser usado em momentos específicos, como falar com pessoas, criar conexão, bem no começo da interação, porque você busca o rapport. E cuidado com o excesso do agudo, tá? Cuidado mesmo. Então toma cuidado ao usar o agudo. Use o agudo, claro, mas sempre dê um temperinho ali de grave para não ficar excessivamente agudo e você parecer infantil demais, beleza? O tom ameno é basicamente o tom que você usa com pessoas que você já tem conexão. E aí, Bruno, tá gravando aí? Tudo certo? Aí. Esse é o tom que, pô, e aí, tá gostando do vídeo? Pô, comenta aí, mano. Vocês sabem que, pô, vocês estão aqui toda semana, né? Vocês são da ordem, cara. Eu sei que vocês são da ordem. Vocês estão aqui toda semana, cara. Dá um like aí. Esse é o tom ameno, que você usa com pessoas que você já tem conexão e você não quer gerar mais conexão com essa pessoa, tá? Ou gerar autoridade, ou enfim. Não, é um tom ameno. E o tom grave. O tom grave normalmente é usado por autoridades. No Jornal Nacional, uma boa noite, sempre descendo o tom, né? O tom grave ele é usado por autoridades que querem passar alguma informação importante, uma informação séria, normalmente usado por figuras autoritárias também, como, enfim, políticos ou chefes de empresas ou policiais. Então, o tom grave, ele gera autoridade e no caso da atração, ele gera tensão sexual. Então não tem como você gerar tensão sexual com uma voz aguda, né, cara? E aí, vamos lá pra casa hoje? Não tem como, né, cara? Você tem que misturar, você tem que usar o grave com a mulher se você quer atrair ela e gerar tensão sexual. Então isso foi mais uma dica do Fê aí com 3 tons pra você acrescentar nesse vídeo poderoso. Então vamos pros exercícios, chega de enrolação, vamos lá. Primeiro exercício, ressonância labial. Primeira coisa que eu quero que você faça é relaxar os seus lábios, tá? Então você relaxa seus lábios, relaxa a tua expressão facial e faz exatamente assim, igual um cavalo mesmo, tá? Vai ser um pouco estranho, um pouco constrangedor, mas tudo bem, esse é meu trabalho e tá tudo certo. Se isola pra fazer isso se você é timidinho. Se você é tímido, se isola aí pra fazer isso, beleza? Então vamos lá, ó. Todo mundo consegue fazer isso? Coisa de criança, todo mundo consegue fazer isso. Então você tá produzindo um som, vibrando os seus lábios. Agora eu quero que você evolua nesse exercício. Você vai fazer o seguinte, você vai aumentar o tom que você tá fazendo com seus lábios. Por exemplo, ó. E chegar ao máximo de grave que você conseguir. Olha como já muda. Olha como eu... Que bizarro isso, né, cara? Ó. Olha como minha voz já sai naturalmente um pouquinho mais grave. Louco, né? Não tô forçando, só natural. O outro exercício é com a língua. Então depois que você fizer mais ou menos umas 10 séries desse exercício, você vai fazer a mesma coisa com a língua. Então você vai fazer... É a mesma coisa. Você já vai sentir que a sua voz vai naturalmente ficar mais grave. Basicamente, o conceito desses exercícios é você acostumar a sua voz com o grave ou buscar mais o grave. Provavelmente você tem uma voz que pode ser mais modular e você não está explorando ao máximo a sua voz. Então esse exercício vai buscar essa voz ou construir essa voz um pouco mais maleável. O próximo exercício é o
Então, basicamente, você vai começar a produzir um som de com a boca fechada, sentindo a vibração na frente do seu rosto e dos seus lábios, tá? Gradualmente, você vai abrindo a boca e deixando esse tom mais aberto e mais amplo. Ó, por exemplo, ó. Entendeu? Então você vai começar deixar o máximo de grave do possível e depois quando você sentir que tá bem grave, você abre a boca. Beleza? Vai fazer isso também umas 10, 5 vezes. O próximo exercício é basicamente você escolher uma música que seja bem grave. Sabe aqueles cantores que cantam bem grave? Você vai procurar uma música que o cantor ele fale de um jeito bem grave e você vai tentar cantar essa música e acompanhar a nota desse cantor. Basicamente, você tem que buscar essa nota e manter essa nota grave por mais tempo ou por muito tempo. Entendeu? Quanto mais você faz isso, mais você se sente confortável com o grave. Então, todos esses exercícios servem para deixar você confortável com o grave, com as notas graves. Então, o próximo é você encontrar alguma música grave e manter o lá, 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 manter por muito tempo, tá? Essa nota mais gravezona. Bom. E o último exercício é você ler em voz alta. Cara, muita gente perguntava pra mim, Fê, como que eu posso treinar melhor a minha voz, treinar a modulação de voz? E eu entregava o mesmo exercício de modulação pra essa galera também, que é a leitura. Então, pega um livro, tá? Que você gosta da sua prateleira, ou que você esteja lendo, ou qualquer livro, tá? Qualquer livro mesmo. Se você quer usar o livro só para praticar, tudo bem. Se você quer aproveitar essa prática e já ler o livro que você tá lendo, show também. Então, pega o livro, se isola no teu quarto, num ambiente fechado, e você vai ler em voz alta e tentar manter a leitura num tom mais grave, mas ao mesmo tempo confortável. Então, você pega um livro lá e vai ler. Bom, vamos lá. O primeiro capítulo consiste em você... Então, você vai ler tudo que você tá falando, né? Um capítulo, uma página ou 2 páginas, quanto que você aguentar, porque cansa, né? Realmente cansa, desgasta a voz. Quanto você aguentar, ler num tom mais grave possível. Então você vai acostumar suas cordas vocais a operar nessa frequência. Não esquece, eu espero que você tenha curtido de verdade esse vídeo. Inclusive, se você não sabe, se você quer realmente aumentar a sua voz, mas além de aumentar a sua voz, ser um cara mais confiante, um cara mais shapeado, um cara que sabe de comunicação, um cara que manja de relacionamento, eu te convido a participar da Ordem, a maior comunidade de desenvolvimento pessoal do Brasil. É só você clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição e entrar pra Ordem. O nosso treinamento onde tem aula toda sexta-feira. Inclusive eu vou fazer uma aula completa de modulação de voz lá na Ordem e eu espero você lá. Tamo junto demais e... pela Ordem.